Graça e paz, povo do Deus Altíssimo. E olha nós aqui outra vez para dividirmos o alimento perfeito que é a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te guarde e me guarde, guarde a nossa casa, as nossas vidas, nos dê dias de alegria e de paz. E que hoje a palavra dele chegue até nós como o alimento perfeito que ela é, como a água que sacia a sede. E eu quero falar a respeito da palavra de Deus hoje, de um tema muito conhecido, muito comentado, fé. Fé, já falei outras vezes sobre fé, mas hoje eu quero trazer para você, assim, como ativar a fé. Como ativar a fé. Nós vamos ler em 2 Coríntios 4, versos 17 e 18. E diz assim a palavra do Senhor: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se não veem, mas nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Coisas eternas. Olha, queridos, eu falei que vamos falar sobre como ativar a fé. Por quê? Porque volta e meia eu me deparo com pessoas que dizem para mim: não tenho fé, a minha fé é pequena, eu esmoreço ligeiro em relação à fé, e eu oro pedindo fé a Deus, mas parece que Deus não me ouve. Olhe, escute o que eu vou lhe dizer hoje. Você vai descobrir como ativar a sua fé. Amém? Glória a Deus. Sempre ouvimos isto, mas hoje você vai ter uma direção de Deus para aumentar, para crescer nesta decisão de eu tenho fé, em nome de Jesus. Falamos muito de fé, sempre estamos falando de fé, mas como exercê-la, como exercitá-la, como fortalecê-la, fica sempre em aberto. E é isso que eu quero comentar hoje com você. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, diz que a fé é uma convicção no nosso íntimo. É uma convicção no nosso íntimo. Mas nós precisamos entender que, além de uma convicção, ela tem que ser uma certeza no nosso coração. Uma certeza dentro do nosso coração. Romanos, capítulo 1, verso 17, diz assim: o justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Agora, o Senhor planejou para que nós, os seus filhos, vivêssemos uma vida baseada nas coisas sobrenaturais, nas coisas dele, nas coisas de Deus. A nossa fé tem que ser baseada no sobrenatural e não nas coisas normais que acontecem todos os dias à nossa volta. Nós temos que entender que a vontade de Deus é que nós sejamos fortalecidos no espírito e não na alma. Eu já falei que a alma é a dona das emoções, das vontades, dos quereres. Não é ela que tem que ser forte e fortalecida em Deus, é o nosso espírito. Porque ele sendo fortalecido em Deus, a nossa alma vai estar exatamente fazendo aquilo que é necessário e que é devido fazer. Ou seja, sempre nós estamos assim, prontos para agir no natural, mas Deus quer que a gente esteja sempre pronto para agir no sobrenatural. Quero trazer para que você entenda melhor 3 passagens da Bíblia que nos relatam 3 histórias. Existem muitas histórias de fé na palavra do Senhor, mas vamos comentar sobre 3 muito conhecidas. Diz assim no livro de Lucas, no capítulo 17, dos versos de 11 a 19, nós vemos a história dos 10 leprosos, bastante conhecida, e que eles foram purificados, diz a palavra de Deus. No verso 13, diz assim: mestre, compadece-te de nós. De longe eles falaram com Jesus: mestre, compadece-te de nós. Jesus, ao vê-los
e ouvindo o que ele lhes dizia, ele disse assim: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Eu sei que você sabe que desde o princípio, lá quando aquele povo estava no deserto ainda, quando alguém ficava leproso, ele era separado do meio das outras pessoas, de seus familiares e tudo mais, e eles ficavam lá no local até que eles fossem curados. E para que eles voltassem para casa, era necessário que eles fossem a um profeta, para que o profeta, vendo a situação deles, dissesse: você está curado, volte para casa ou não. Mas eles teriam que passar pelo profeta. Entenda. A fé é uma convicção no íntimo da gente e ela é uma correspondência de tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós. Então, quando nós falamos aqui que o leproso tinha que ir e se apresentar ao profeta, essa história continua dizendo assim, no verso 14: aconteceu que indo eles ficaram purificados. O Senhor disse: vai, procura o profeta, para que ele diga se você está curado ou não. E aqueles homens obedeceram, e eles foram. E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, enquanto eles iam, eles ficaram curados. Guarda aí para você a palavra obedeceram. Obedeceram. Segundo caso que eu quero relatar, está no livro de João, no capítulo 11, no verso 40. Diz assim a palavra: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Sabe para quem Jesus disse isso? Para Marta. Um pouco antes dele ir lá onde estava enterrado o Lázaro, para que ele ressuscitasse. Momentos antes. Sempre queremos ver primeiro a coisa resolvida, para depois a gente crer. Mas a fé não é assim. A fé em Deus, primeiro nós cremos e depois nós veremos e depois nós vamos ver. Entenda, a fé é uma convicção no íntimo da gente e é uma convicção e tem que ter uma ação correspondente. Sempre o Senhor lhe dava uma ação correspondente. Vai, crê, sempre tinha algo mais para ser feito. Terceiro caso. As muralhas de Jericó, que está no livro de Josué, no capítulo 6, uma história comum que todo mundo conhece e linda. Deus orientou Josué de uma forma específica, deu uma instrução assim com muita clareza. Josué e todo aquele povo seguiu à risca a instrução que o Senhor deu. E diz a palavra de Deus que quando eles fizeram tudo aquilo que o Senhor mandou, dar as voltas, tocar a trombeta, gritar, bater os cantos, a hora que fez tudo aquilo e dando os dias certos, do jeito que o Senhor falou, os muros caíram. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos que Jesus sempre, como eu volto a dizer, ele dá uma instrução e seguida de uma ação. É isso, isso, isso e você faz isso, isso, isso. Ou seja, uma palavra que Deus te dá, que o Senhor Jesus te dá, específica e sempre acompanhada de uma ação equivalente àquilo que você pediu, que você precisou, que ele te disse, que ele te deu. Jesus falou, foi obedecido, o resultado é real. Se Jesus falar e ele for obedecido, não vai haver resultado real. Vai ficar ali em silêncio e tudo mais. Mas agora, veja a pergunta que eu quero lhe fazer. O que você pode fazer? Como chegarmos nesta dimensão de ver para crer? De crer para ver, aliás. Como chegar nessa dimensão do crer para ver? Eu te digo que aqui é a chave. Aqui está a chave do processo de receber respostas de orações, de ter na sua mão aquilo que Deus já tem preparado para você, já tem preparado para mim. Aqui está a chave. Precisamos ter tempo a sós com Deus. Você tem tempo a sós com tanta coisa na sua vida. Precisa de ter tempo a sós com Deus. E esse tempo que nós passarmos a sós com Deus
É preciso que ele seja muito bem direcionado e trabalhado. É meditar na palavra do Senhor durante esse tempo, louvar a Deus, orar em línguas, fazer jejum, adoração, é todo um processo de estar com Deus, eu e Ele, para que Ele possa, nesse exato momento, preparar as verdades dele para o nosso coração. É ali que vai ser implantada as verdades de Deus no nosso coração. E eu volto a ler 2 Coríntios, mas só o verso 4, verso 18, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Escute bem, precisamos entender qual é a diferença entre a circunstância que vivemos e a verdade de Deus. Qual é a diferença? Não é um paralelo, é uma diferença mesmo. Qual é a diferença entre se viver dentro da circunstância ou dentro da verdade de Deus? Escute, a verdade é uma pessoa chamada Jesus. E essa pessoa chamada Jesus habita em nós e ela também diz, ela tem uma palavra que também é a verdade. A verdade é eterna, queridos. E a circunstância é passageira. Concluindo essa nossa conversa, fé é agir não no que vemos, não no que sentimos, não no que esperamos, mas no nosso Deus que diz: tudo podes naquele que te fortalece. A fé não tem nada a ver com tempo, a fé não tem nada a ver com circunstância, ela só tem a ver com o que Deus diz. Então, as 3 histórias que nós nos referimos aqui, todas elas, Senhor Jesus disse uma coisa, mas disse faz assim também. Por causa da obediência, todos receberam. E hoje, eu passei essa semana ouvindo pessoas relatarem para mim que estavam tristes e abatidas, e eu digo, tenha fé, e elas me respondiam, eu não estou com fé, minha fé parece que acabou, eu não estou acreditando. Saia daí, querido. Se você estiver assim, porque você perdeu alguma coisa, alguém amado, porque as coisas deram errada, saia desse lugar. Venha para a palavra de Deus, venha ficar sós com Deus, seja fortalecido na verdade, adore, louve, clame ao Senhor e Ele te abençoará. Que Deus te dê uma semana de vitória. Que Deus enche o teu coração da fé que vai além da imaginação, da visão do natural, que vai para o sobrenatural, porque é eterno. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E eu fico aqui mandando para ti um grande beijo, em nome de Jesus.